Olá pessoal da Faculdade Evangélica de Goianésia, da disciplina Probabilidade e Estatística. Nós vamos agora começar um novo tópico, a aula de hoje, dia 8 de maio. Nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de dispersão. Então, para que servem essas medidas de dispersão? A gente viu quais são as medidas de tendência central, que vai mostrar para a gente qual é o centro dos valores. Nós vimos as medidas de posição, que ela vai dar a noção de quartis, decis e percentis. E agora nós vamos saber conhecer um pouquinho sobre as medidas de dispersão. Quanto é que os meus dados eles vão se distender um do outro, vão dispersar um do outro. Então aqui eu tenho uma série de valores nos itens A, B e C. E eu quero saber qual é o grupo mais homogêneo, qual é o grupo mais heterogêneo. Então, a gente percebe que entre a primeira, segunda e a terceira, a média das três, tanto é que foi calculada aqui, média de A, média de B, média de C é 31. Se eu somar todos os valores e dividir por 5, eu vou encontrar ali 31. Mas quais são os valores mais homogêneos? Quais são os valores mais heterogêneos? Se eu observar a letra A, eu vou perceber que ela é muito mais homogênea, muito mais... tem uma menor dispersão do que os valores da letra B. Da letra B eu tenho um menor valor 17, quando eu tenho um maior valor 46. E lá na letra A, 25 e 37. Então a dispersão dele é bem menor. A média vai me ajudar com isso? Se eu tivesse uma quarta letra, letra D, com todos os valores 31, 31, 31, 31, 31, a média não iria me ajudar pela média por si só. Porque aqui, só para saber a média, eu sei que todas elas têm o mesmo valor. Então, às vezes eu vou precisar de outros fatores para descobrir quais são as medidas de dispersão dos meus valores. É isso que nós vamos estudar hoje. Quais, dentro de uma série de valores, quais dispersa mais, quais são os valores mais homogêneos. Com esse intuito, às vezes eu posso calcular a amplitude total dos meus valores. O que é essa amplitude total? É a diferença mesmo entre o maior valor e o menor valor observado. Então, é o valor máximo, o x máximo, o valor máximo das minhas variáveis, menos o valor mínimo das minhas variáveis. Então, vamos observar esse item lá naquele exemplo anterior. Então, se eu vou calcular a amplitude total desses três valores que eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior valor, que é 37, e subtrair do menor. Então, 37 menos 25, eu tenho 12. Amplitude total, o AT, seria 37 menos 25, que é 12. Se eu pegar da segunda série de valores, 46 menos 17, que vai dar 29. E se eu pegar 32 menos 29, essa amplitude total vai ser 3. Mesmo assim, esta amplitude total ela é muito singela para comparar a questão da heterogeneidade dos meus valores. É o primeiro passo para a gente calcular as medidas de dispersão, que é chamada de amplitude total. O mais eficaz para esse cálculo seria chamada de variância ou desvio padrão, que nós vamos chamar variância de S ao quadrado e desvio padrão raiz de S ao quadrado. O que significa isso, esse desvio padrão? Então, é a raiz quadrada positiva da média aritmética dos quadrados das diferenças entre cada valor e a média aritmética do conjunto. E é determinada por uma letra grega, mas nós vamos chamar aqui de desvio padrão de S, raiz quadrada de S ao quadrado, então ele vai ser igual a S. Bom, o que significa isso? Então é a diferença das médias em relação a uma série de valores. E como é que nós vamos calcular? Quando eu tenho dados agrupados com frequência, nós vamos usar essa seguinte fórmula: somatório de xi menos a x barra ao quadrado vezes fi sobre somatório de fi. O que significa cada um dos termos? Eu preciso ficar atenta. Xi são os valores das minhas variáveis, menos x barra significa média. E o meu fi significa a minha frequência de valores, dividido pelo somatório de fi. Vamos utilizar esta regra aqui na prática.
nós temos os dados agrupados com distribuição de frequência. Vamos ver um exemplo. Nós temos primeiramente aqui nesse exemplo A, eu tenho os dados 25, 18, 31, 34 e 37. Vamos supor que é uma produção aqui de 5 dias de um determinado resultado de um determinado produto, da fabricação de um produto. Eu quero saber qual é o desvio padrão e a variância desse valor. Então, nós temos aqui 5 valores. Eu vou primeiramente descobrir qual é a média desses valores. Daí, eu vou somar cada um, 25 mais 28 mais 31 mais 34 mais 37, que dá 155, e eu vou dividir pela quantidade de parcelas que eu tenho. A quantidade de parcelas, 5. Então, 155 dividido por 5 é igual a 31. Bom, para descobrir, então, o desvio padrão, eu tenho uma fórmula para dados simples. Dados simples não tem frequência. No primeiro dia foi a produção de 25 produtos. No segundo, 28 e assim sucessivamente. Então, não houve uma frequência, são dados simples. Note que minha fórmula também não tem uma distribuição de frequências. Então, eu tenho somatório de xi menos x barra ao quadrado por n. Então, vamos ver o que significa cada um. Então, é o somatório de quem? Xi, cada um dos meus fatores. Então, 25 é o xi, depois o 28, 31 e assim sucessivamente. Menos x barra é a média, que eu acabei de encontrar, que é 31. Então, eu passei para cá os valores que eu preciso na fórmula, o xi, que ele me deu no exercício, a diferença xi menos a barra, que é a média, e esse valor ao quadrado. Então, foi o que eu fiz. Meu xi aqui é 25 e a minha média 31. 25 menos 31, menos 6. E menos 6 ao quadrado, 36. 28 menos 31, menos 3. Menos 3 ao quadrado, eu fiz com cada uma das parcelas. 31 menos 31, 0 ao quadrado. 34 menos 31, 3 ao quadrado. E somei. A soma desses valores que eu preciso é 90. Então, olha só. A soma que eu preciso é 90 e n é a minha quantidade de parcelas. 1, 2, 3, 4, 5 xi. Então, eu vou pegar o meu 90, dividir por 5. Esse valor 18 representa a variância. E um valor mais preciso é o desvio padrão. Quem é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância, que é 4,2. Então, nós descobrimos como faz para calcular o desvio padrão de dados simples, sem distribuição de frequência. O que é um desvio padrão? Quanto é que esses valores estão dispersando em relação à média? Esses valores estão dispersando em 4,2 pontos. Depois a gente vai verificar o que significa esse valor em porcentagem e assim sucessivamente. Nós vamos fazer uma aplicação.